Deus continue derramando a sua graça sobre nós. Eu preciso confessar uma particularidade. Eu nunca gostei de me expor, sempre gostei de ficar às escondidas. Eu fiz 2 convites a 2 queridos para poder estar ministrando aqui. E, lamentavelmente, também eles têm uma agenda muito cheia. Um deles me abraçou assim, me disse: pastor, eu gostaria de poder ter cancelado o compromisso que eu já tinha assumido. E eu disse para ele: o homem que assume um compromisso não deve cancelá-lo. 2 vezes em toda a minha vida eu cancelei 2 compromissos. Eu não me senti bem. Então eu entendi. Falei: olha, você vai voltar numa outra oportunidade. E falei: Senhor, então quem que eu vou chamar para poder estar aqui nessa noite toda especial? Porque, gente, eu ainda me sinto uma ovelha e quero continuar sendo ovelha. Sou um servo e quero continuar sendo um servo. Porque essa homenagem que a igreja, pastor Osimar, Arlete, de Araraquara, presta a mim e a minha esposa, está prestando a todos nós, da igreja cristã. Porque para nós chegarmos aqui hoje, neste dia, nós sabemos que se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. E nós não vamos parar aqui. O nosso próximo passo é termos o nosso lugar. Quando eu disse um dia que eu queria andar na contramão da história religiosa que eu vivi, muitos não entenderam o que seria andar na contramão. O que eu estava querendo dizer que eu não queria fazer com as pessoas o que um dia aconteceu comigo. E sempre tive e vou continuar tendo no meu coração. Isso tem que ser uma tônica para nós no nosso ministério. Que a coisa mais valiosa que nós temos na igreja são as vidas. O slogan que nós temos lá fora: resgatando vidas, curando feridas. Ele precisa viver. Ele precisa ganhar mais força. Ele precisa de pessoas como vocês, que confiam e que acreditam. Porque se não fosse essa confiança, nós não teríamos chegado até aqui. Eu quero nessa noite ministrar para a igreja uma palavra simples, mas que ela possa realmente penetrar no seu coração, como já penetrou no meu. E depois, ao final, eu quero fazer alguns agradecimentos, porque se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, é ser grato. Dificilmente eu esqueço as coisas e os benefícios que as pessoas fizeram para comigo. Eu tenho um gabinete cheio de lembrancinhas que as pessoas trazem, e eu guardo ali com muito carinho. Tem irmãos que quando ele casar, ele vai ter uma surpresa quando eu entregar para ele uma lembrança singela que ele um dia deixou comigo, para que no tempo oportuno eu poder devolver. Eu vou adiantar uma que a minha filha Amanda está lá no fundo, com 1 ano e meio de idade. Eu jogava ela no fundo da piscina para ela nadar comigo. E depois eu comprei um par de nadadeiras, pé de pato. E ela nadava junto comigo. Eu jogava no fundo e ela ia. E um dia eu guardei esse par de nadadeiras para entregar para você, minha filha.
o dia que você seguir a sua vida, assim como você aprendeu a nadar com ela, que ela possa ensinar você a nadar em direção à vida. Vamos para a palavra do Senhor. Você abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 5. Vamos ler 2 versículos apenas. Jó, capítulo 5, os versos 8 e 9. Jó capítulo 5, verso 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Porque Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, que não se pode entender. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis que não se pode entender. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento todo especial em nossas vidas. Sabedor, eu sei que se chegamos até aqui, porque a Tua potente mão nos guiou. Fale aos nossos corações nesta noite, Senhor. Todos que estamos aqui, inclusive eu, somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, por este momento. Te peço, em nome de Jesus. Quero falar sobre atitudes. E lembrando que atitude é tudo. 17 de janeiro, este dia nunca mais vai acontecer na história. Mas este foi o dia em que o Senhor reservou para nós, para que pudéssemos estar aqui, para cultuarmos a Deus neste lugar que o Senhor preparou para nós. Agora a decisão, ela precisa vir acompanhada de duas coisas. Ela precisa vir acompanhada de coragem e de firmeza. Não se tem firmeza se não tiver coragem. E não se tem coragem se não tiver firmeza. Quero nessa noite falar sobre 3 personagens. Um deles eu já citei aqui. É este homem que viveu uma tragédia e todos nós conhecemos. Ao invés dele se prostrar e passar a sua vida inteira lamentando, ao invés de ficar ali no chão e se voltar contra Deus por ter vivido um infortúnio que eu acredito que ninguém mais viveu ou ninguém mais vai conseguir viver o que este homem viveu. Mas ele nos dá aqui um exemplo de coragem. Ele nos dá aqui um exemplo de firmeza. Depois que a tragédia abateu-se sobre a sua casa, em que ele perde o seu maior patrimônio, que são seus filhos, em que ele perde a sua segurança pessoal, que são seus bens materiais, ele vai e perde a saúde. Mesmo nesse processo de perdas, Jó nunca se voltou contra Deus. N vezes já foi falado a respeito de Jó. O porquê que Deus virou o cativeiro de Jó. Mas se nós olharmos com um pouco mais de atenção para esses 2 versículos, nós vamos ver que foi aqui que começou na vida de Jó a sua mudança e a sua transformação. Ele disse: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a
a minha causa. Colocou-se numa total dependência de Deus, e eu quero te dizer nessa noite, se nós quisermos continuar avançando, nós temos que continuar dependendo do Senhor. Saiba de uma coisa, irmão, tem muitas coisas que você e eu vamos conquistar na força do braço, porque Deus nos capacitou de inteligência. Sim, mas jamais devemos esquecer que todos nós que estamos aqui dependemos único, exclusivamente do Senhor. Comece a depender do Senhor. Está vivendo situações, dependa do Senhor. Está encantoado, dependa do Senhor. Está caluniado, dependa do Senhor. Está vivendo um momento difícil de estresse, dependa do Senhor. Faça o que já fez. Quanto a mim, no meio desse processo todo, eu vou buscar a Deus e vou entregar a Ele os meus problemas. Este homem, ele dá aqui para nós uma demonstração cabal do que é depender de Deus. Você quer conhecer o coração de um homem? Você quer conhecer o caráter de um homem? Você quer conhecer a relação que este homem tem com Deus? Deixa ele passar por situações como esta. É nesta hora, no processo de adversidades, que muitas vezes Deus permite acontecerem em nossas vidas, para que Ele possa ver até onde a nossa fé se baseia. Este homem Jó, ele entra para a história como um homem que aparece na história como um homem rico. Ele sai da história como um homem muito mais rico ainda, mas não em bens espirituais, não em bens materiais, mas em bens espirituais, porque foi um homem que dependeu de Deus. Quero falar de uma outra personagem. Uma personagem mulher. Uma atitude de total respeito para com você, mulher, que está aqui nessa noite. A Bíblia fala de uma mulher, de uma beleza incomparável, mas a sua maior beleza e a sua maior riqueza estava dentro dela. Sabe quem? Esther. Uma mulher judia, criada por um tio, escrava num determinado país, sem referência, mas tinha uma beleza que saltava aos olhos. E um belo dia, ela vê uma oportunidade surgir diante dela. E você, mulher que está aqui nesta noite, começa a imaginar que uma oportunidade também vai surgir na sua vida, mesmo você achando que essa oportunidade já passou. A palavra de Deus diz que o rei Assuero tinha tido um atrito com a sua primeira esposa, e ele afasta a esposa da sua presença. E por ele viver numa sociedade machista, quem mandava eram os homens. Havia um decreto ali, fazendo com que o homem subjugasse a mulher. Então, num conselho, foi decidido que o rei deveria ter uma nova esposa. Então, muito bem, para ser esposa de rei, precisava ter uma série de qualidades. Qualidades, mas não se falou de virtudes. Então, em toda a província, foi trazidas as melhores mulheres. E foi um desfile de mulher para ver quem era a mais bonita e quem é que ia saltar os seus olhos para que o rei pudesse chamá-lo para perto. O tio de Esther, um homem chamado Mordecai, orienta a sobrinha.
inscreve ela lá naquele concurso de Miss e orienta ela. E diz para ela, você faz assim e assim. Depois de um ano, chegou a vez de Esther. Pode ser que depois de um ano, este pode ser o ano da sua vitória. E da sua vez. Depois de um ano, chegou a vez de Esther. Outras mulheres já tinham passado. Nenhuma delas caiu no agrado do rei. Quando chega Esther, não pediu nada. Não exigiu nada. Mostrou o seu interior. E o interior saltou aos olhos. E o rei disse, esta é a mulher que eu quero para viver comigo. Ela passa a ser a rainha Esther. Um belo dia, a história conta no seu próprio livro. E o livro de Esther é o único livro que não se menciona o nome de Deus. Um belo dia, um outro homem lá dentro daquela província, soberbo e arrogante. Ele exigia que quando ele passasse, as pessoas se curvassem diante dele. E um dia ele passando, o tio de Esther, esse Mordecai, crente, temente a Deus, ele não se curva. E este homem fica tão chateado com a atitude de Mordecai que ele vai lá no ouvido do rei. Com palavras de convencimento, convence o rei que tinha uma raça de gente vivendo na província que não queriam se render ao rei. E o rei ouve aquela malignidade do conselho e decreta que todo judeu daquela província tinha que ser executado. Aquela notícia chega aos ouvidos de Esther. Esther era uma mulher judia. Porque uma vez o decreto assinado, até a própria rainha, que havia escondido a sua nacionalidade, ela teria que morrer. E quando o decreto chega aos ouvidos de Esther fala para o tio assim, meu tio, avisa todos os hebreus que estiverem aqui na província, que eu estou convocando 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. O senhor faz isso com o pessoal lá fora, porque aqui dentro do castelo, com aquelas que me servem, vai ser assim também. Durante 3 dias não vamos comer e não vamos beber. E depois de tudo isso, eu vou entrar na presença do rei. E se eu morrer, morrerei. Sabe o que é isso? Coragem. Mesmo ela sendo esposa do rei, ela não poderia entrar na presença dele sem ser chamada. E depois que ela convoca o jejum, ela disse, eu vou entrar na presença do rei, e se eu tiver que perecer, ou seja, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Coragem. Irmãos e irmãs, para atravessarmos este ano de 2015, nós precisamos ter coragem. Por mais que você pense que não, por mais que você ache que não, eu digo que você tem coragem. Porque não é fácil enfrentar o que a gente enfrenta e muitas vezes viver como nós vivemos. Mas o que tem nos sustentado e que vai continuar nos sustentando é a dependência que nós temos que ter em Deus. Sabe como que termina essa história de Esther? É que o rei descobre toda a trama que havia contra os hebreus. E aquele que criou a situação
foi pendurado em praça pública. E o povo de Deus, naquela província, foi exaltado sobremaneira. Apesar do livro não falar de Deus, saiba de uma coisa: de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Você faz parte do povo de Deus. Talvez você tenha sido zombado, escarnecido. Está vivendo momentos de extrema humilhação até. Tire os seus olhos da situação. Porque a diferença dos vencedores e dos perdedores está na escolha. Escolha levantar do chão. Escolha erguer os seus olhos. Escolha olhar para aquele que pode todas as coisas. Faça isso. Porque se você fizer isso, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, o ano de 2015 vai ser muito melhor do que o de 2014, do que o de 2013, porque este ano será para nós o ano da nossa vitória. Glória a Deus. Será para nós o ano da nossa vitória. Que mulher fantástica essa Esther. Se ela vivesse nos dias de hoje, seria um bom partido. Terceira mulher que eu quero falar aqui e concluir. Essa mulher não tem nome, que a Bíblia não diz. Mas ela tem uma marca, que deve ser a marca, que deve ficar estampada em nossas vidas como um todo. Se nós quisermos sair da mesmice, se nós quisermos sair do ponto em que nós nos encontramos para um outro ponto melhor, vamos fazer como essa mulher, que a Bíblia não diz o nome. O livro de Marcos, o Evangelho, no capítulo 5, o verso 25 começa a dizer dessa mulher. Ela tinha uma doença. Há 12 anos ela padecia desta doença. Estava morrendo viva, porque ela se esvaía em sangue todos os dias. Mas a palavra de Deus diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. A responsabilidade de falar de Jesus, essa rica e bela Indaiatuba, ela vai repousar sobre os nossos ombros. Essa mulher ouviu, e por ela ter dentro do seu coração um sentimento, um posicionamento e uma atitude, ela decide sair da situação que ela estava vivendo, e ela vai ao encontro de Jesus. Essa mulher não podia fazer o que ela fez. Também vivia numa sociedade onde a mulher não era valorizada. Ela era taxada como uma mulher imunda. Seu período menstrual estava durando 12 anos. Todos os seus recursos ela tinha gasto com médicos e com remédios. E o texto é tão rico de dizer que ela estava indo de mal a pior. Ou seja, essa mulher estava morrendo. Mas de repente, acende uma luz, que foi a luz dela poder ouvir. E como é importante ouvir, gente. Como é importante ouvir. E ela ouve falar de Jesus. A determinação foi um fator preponderante no processo de cura daquela mulher. Ela sai e vai ao encontro de Jesus, e passa pela multidão, e ela toca em Jesus, porque dentro do seu coração a chama acendeu, e ela olhou para Jesus como a sua última esperança. E Jesus para nós não é a última esperança, porque sabemos que o mundo diz que a esperança é a última que morre.
Mas em Jesus a esperança é a primeira que nasce. E nasceu no coração daquela mulher, e ela vai ao encontro de Jesus, e ela toca em Jesus. E o milagre acontece. Eu pude entender por que o nome dessa mulher não está aqui na Bíblia. Mas eu pude ver as qualidades que estava estampado naquele coração. Você, mulher que está aqui, como diz a música de Erasmo Carlos, dizem que a mulher é um sexo frágil. Mas que mentira absurda. Ele diz, eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Ele faz uma referência à sua esposa. Veja como é forte a que eu conheço. Tua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa. Mas no fundo, me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas para quem deu luz não tem mais jeito, pois um filho quer seu peito. O outro reclama a sua mão, o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. E ele conclui, mulher, mulher, no barro em que você foi gerada, tirei inspiração para decantar você nesta canção. Mulher, mulher, na escola que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos teus pés. Você pode aplaudir as mulheres? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Talvez você não tenha reconhecimento, mulher. Mas saiba que você tem qualidades. E saiba que você tem virtudes. Mas nunca se esqueça. Não fuja da dependência de Deus. Todos nós que estamos aqui, vamos deixar de ser inteligentes e vamos ser sábios. Nem toda pessoa que é inteligente é sábia, mas toda pessoa que é sábia é inteligente. Vamos ser sábios. E a sabedoria consiste naquilo que Salomão diz ao terminar o livro de Eclesiastes. Temem a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, é o dever de toda mulher. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Todos os pastores, pastor Mauri, que veio de longe, pastor Simar, Araraquara, que são os mais longe, os demais são tudo aqui pertinho. Nossa eterna gratidão que o Senhor renove as nossas forças e que possamos fazer uso e jus ao resgatando vidas, curando feridas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana, inconfundível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas. Que a poderosa mão do Senhor possa nos conduzir em vitória e em triunfo de volta para casa. Deus te abençoe.